Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor continue sendo conosco nessa manhã, amém? Irmãos, nós vamos dar continuidade à carga que o Senhor colocou em meu coração. E ao estar considerando esse tempo diante do Senhor, o Senhor ele me fez a respeito até do assunto que nós estamos meditando aqui, que é a respeito do testemunho do Senhor com relação aos sinais do fim do tempo. O Senhor ele me lembrou do primeiro sinal que ele realizou em Canaã da Galileia. Os irmãos que já leram devem lembrar agora que ele transformou água em vinho. E interessante que naquele momento lá, Maria, a mãe de Jesus, ela vai até Jesus e, que agoniada, que preocupada, ela conhecendo já quem era o filho dela, ela diz: acabou o vinho. E ao dizer isso, o Senhor, ele fala a Maria, o que tem eu contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu tempo. E o Senhor, ele quis dar aquela lição ali a ela e a nós, que o Senhor, ele não trabalha na nossa agonia, o Senhor, ele não trabalha na nossa ansiedade, no nosso desespero. E eu queria pedir desculpa aos irmãos aqui, porque semana passada houveram alguns textos que o Senhor queria que eu parasse, que eu lesse os textos. Eu também, na minha agonia, eu acabei trocando alguns nomes, acabei deixando de dar ênfase em alguns pontos que era desejo do que o Senhor fizesse. E penso eu que Ele hoje vai nos conduzir a estarmos voltando, voltar atrás não é retroceder, Muitas vezes para a gente avançar, a gente precisa voltar atrás. E nós vamos orar aqui pedindo que a graça dEle seja conosco, que os irmãos sabem que não é fácil, Que o Senhor continue nos ajudando por meio do seu Espírito. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa manhã uma vez mais bendizemos o Teu nome, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa total incompetência de estar diante da Tua Palavra, de ministrar a Tua Palavra. Por isso pedimos o Teu socorro, para que o Senhor possa ser com o meu falar, o Senhor possa ser com o ouvido dos nossos irmãos, para que Teu Santo Espírito possa fazer aquilo que Te apraz, para que possamos receber aquilo que está no Teu coração e que o Senhor deseja transmitir pelo Teu grande amor que o Senhor tem conosco. Nós queremos encomendar a Ti todo esse tempo, os nossos corações, tudo que é contra, todo mover contrário ao que o Senhor quer fazer, que o Senhor mesmo passe à frente e repreenda toda a obra das trevas e aquete o nosso coração em Tua presença, para que possamos ver, perceber, discernir toda a movimentação do Teu Espírito. Nós oramos desde já agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Irmãos, semana passada, verificamos o contexto de Mateus 23 e 24, onde o Senhor, Ele no versículo 34 do capítulo 23 de Mateus, Ele vai dizer aos discípulos: por isso, eis que vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. No 38 o Senhor diz: eis que a vossa casa ficará abandonada. Obrigado, Éder. Pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. 24. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estai vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra,
pois que serão todas derrubadas. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Essa mesma passagem no Evangelho de Lucas, o Senhor ele acrescenta aqui que haveria epidemias também, no 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e serem odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Irmãos, nós viemos para esse texto aqui porque a nossa meditação ela iniciou no capítulo 12 de Atos. E ali nós pudemos verificar que alguns sinais desse período, aqueles discípulos já estavam contemplando, né? Um deles era a condição de fome, a perseguição já tinha se iniciado, né? E a igreja já estava em dispersão, a igreja já estava fugindo de Jerusalém. Isso acontece ali depois da morte de Estevão. E isso também é um outro sinal que a gente verificou aqui, que a gente leu aqui, né? Que as autoridades religiosas elas estavam querendo sufocar o testemunho da igreja, e esses discípulos estavam nessa condição. E ao ler esses sinais, né, nós também já estamos sendo contemplados por eles. Afinal, esses sinais estão acontecendo e vão acontecer em todo o período do fim. Nós lembramos aqui que isso não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares, em todos os lugares. Eu me refiro aí à condição geográfica. Há sinais que acontecem em outros países que não acontecem em nosso país, mas isso vai acontecer um dia em todo o mundo, né? Os irmãos já conhecem a falar a respeito da grande tribulação. E o que chamou a atenção da gente aqui na nossa meditação, que eu quis chamar a atenção dos irmãos, era a postura desses irmãos com relação a esses sinais. E com relação aos sinais que competem já a nós também, nós devemos tomar a mesma postura, que é o que está escrito aqui a respeito da perseverança, diante de um contexto que estamos vivendo de multiplicação da iniquidade. E a solução para que possamos perseverar, né, é estar atento a tudo que esses discípulos fizeram diante dessa realidade. Aqui nós vimos que eles ainda não tinham conhecimento claro, eles não tinham clareza a respeito de que o Senhor lhes estava falando deles mesmos, né? Quando disse que muitos seriam perseguidos, muitos seriam mortos ao serem enviados. Mas isso vai acontecer depois, num período de 40 dias que o Senhor, após a sua ressurreição e a sua glorificação, o Senhor ficou aparecendo aqui na terra, preparando esses discípulos para uma realidade que é muito difícil, né, a julgar pela minha experiência, que é continuar na presença do Senhor, o contemplando, o ouvindo pelo Espírito, né? E o Senhor, ali em uma das aparições, acredito que a primeira aparição, nós vamos ver aqui no texto, ele sopra o seu Espírito, né, aos discípulos, e ele revela aos discípulos que tudo aquilo que eles estavam passando ali, que eram as Escrituras que tinha se cumprido. Tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos
se cumpriu em Cristo. E o Senhor, ao falar isso, eles passaram a ter esse entendimento e eles tomaram essa postura, né? Para não ficar nas minhas palavras, eu vou tentar me ater aos textos, né? E ainda falando a respeito dessa questão da perseverança, da necessidade de perseverança. Perdão, irmãos, eu me perdi aqui. Estou tentando ser guiado aqui pelo que eu anotei. Mas vamos abrir aqui, o Senhor vai nos ajudar. Em Lucas 24:36, o Evangelho de Lucas. Os discípulos aqui, eles estavam trancados, né? Esse relato você pode verificar, se os irmãos estiverem anotando, em João 20:19, eles estavam a portas trancadas com medo, né? E o Senhor, ele já tinha ido em direção a outros 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Esses discípulos, eles estavam desolados, né? Os irmãos, se não leram, os irmãos podem verificar isso em todo o capítulo 24. E o Senhor, ele vai ao alcance desses 2 discípulos, né? Nós vimos lá no primeiro capítulo de Atos que tinha um chamado para todos aqueles que contemplaram o testemunho da morte e ressurreição do Senhor, de ir para Jerusalém, né, e esperar que eles fossem revestidos do alto de poder. Mas nem todos que receberam esses chamados obedeceram. E isso a gente verificou em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, que o Senhor, ele aparece em torno de 500 pessoas. E quando a gente vai verificar isso lá no primeiro capítulo de Atos, só tinha em torno de 120 pessoas ali perseverando junto, aguardando esse momento. Mas o Senhor, ele certamente não desistiu de nenhum desses irmãos, né? Se eles não estiveram ali, foi por uma questão deles decidirem de não responder esse chamado. E a prova disso é que o Senhor, ele vai ao encontro desses 2 discípulos ao caminho de Emaús, né? E interessante que ali eles não estavam mais sendo contemplados, né, pela condição de ver o Senhor na condição natural, né? E o relato vai dizer que o Senhor, ele, ao ministrar a palavra a respeito de tudo que estava escrito, que tinha acontecido, em um dado momento, eles estavam para se despedir do Senhor, que já era noite. Eles entram em uma casa, né, para passar aquela noite. E ao fazer a refeição, ao partir o pão, né, o Senhor, ele se revela. E interessante que aquela revelação ali, aquela visão nova do Senhor, faz com que aqueles discípulos volte atrás e, ao invés de dormir ali, na mesma hora ele encara aquela noite, né? Isso quer falar muito a nós, né? Que nós precisamos estar buscando, pedindo em oração ao Senhor essa revelação, porque nós também, como eles, né, temos que enfrentar essa grande noite. E a revelação do Senhor, ela certamente fez e faz toda a diferença nesse contexto. E esses discípulos, ao voltarem, eles encontram, é desejo do Senhor que todos nós estejamos juntos, né? É pela perseverança que nós alcançaremos a salvação das nossas almas. É pela perseverança que nós vamos ser guardados dessa condição de multiplicação da iniquidade que está acontecendo, e que o amor do Senhor assim não vai esfriar em nossos corações. E ali, quando o Senhor, ele retorna, ele encontra aqueles discípulos naquela condição. E aí nós vamos ler, né, para não ficar... E aconteceu que, versículo 36, aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou. Paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Irmãos, quão é preciosa a comunhão, né? Nós vimos que existe 4 marcos, né? Que na verdade são pilares, né? Onde que a igreja que o Senhor está edificando, esse edifício, essa morada espiritual, ele garante a integridade dessa obra, né? E aqueles irmãos lá em Atos, nós vimos na semana passada, eles estavam submetendo, eles estavam obedecendo a esse chamado,
e o Senhor estava edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceram sobre aquela igreja. E é interessante, né, a gente ouvir a esses aspectos, porque a comunhão é preciosa. Ainda semana passada, à tarde aqui, houve uma comunhão entre alguns irmãos, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, trouxe clareza para mim a respeito disso, que eu estava estudando e não conseguia ver, era uma dúvida minha. Eu não entendia como aqueles discípulos caminhando há tanto tempo com o Senhor, e o Senhor aparece e eles não conseguiam verificar o Senhor, não conseguiam identificar que era o Senhor. Aqueles ficaram assombrados achando que era um fantasma. Os 2 discípulos lá no caminho de Emaús também não conseguiram identificar o Senhor. E o Senhor, ele levanta uma irmã aqui na comunhão, uma pergunta aparentemente despretensiosa, mas o Senhor, ele na comunhão, só o fato de estarmos juntos, irmãos, coisas acontecem. E os irmãos a tentarem ajudar a dar resposta a essa irmã, o irmão Marcelo, ele traz algo de grande riqueza, que ele tinha ganho de outros irmãos, de um outro irmão aqui que acompanhou, que ajudou o irmão no passado. Esse irmão até se foi. E ele vai dar esse testemunho de que esse irmão, né, abriu os olhos deles. Irmãos, tem coisas na palavra, tem coisas na vida da igreja que eu só vou conseguir ganhar através de sua vida, irmãos, e vice-versa. E esse irmão, ele desvendou, né, ele tirou esse véu dos meus olhos, como ele tirou do véu dos olhos de Marcelo. E ele disse que a partir dali, que ninguém mais ia ver Jesus. Se você vê Jesus hoje fisicamente, Jailson, amanhã você não irá ver ele mais dessa forma, porque o Senhor, ele quer se revelar através da palavra, usando o seu Espírito. E é isso que ele fez naquele período de 40 dias. E a prova disso é que os irmãos, quando estavam reunidos ali em oração, certamente fazendo a releitura de todos os escritos que eles tinham acesso, usando o óculos, né, da graça, usando o óculos de Cristo, de Jesus, a revelação da palavra, eles compreenderam aquela palavra. E Pedro, tanto Pedro como os demais discípulos, ao ministrar, eles ministram usando aquela palavra, né? De fato, eles estavam contemplando algo novo, né? Que Jesus, ele se renova a cada manhã. Jesus é algo que nos faz andar em novidade de vida, né? Porque ele é algo novo, ele é algo que refrigera, ele é algo que dá ânimo, ele é algo que faz a gente perder o medo, ele é algo que faz a gente enfrentar todas as nossas dificuldades. Ele é aquilo que nos livra, né, do medo, e em contrapartida guarda os nossos corações em paz e nos capacita a enfrentar tudo o que temos para enfrentar à luz do que esses discípulos enfrentaram, e reconhecendo que um dia, né, à luz da palavra, nós iremos enfrentar também grandes dificuldades. E isso é precioso demais, irmãos. Eu parei no versículo 37, e no 38 ele dá sequência. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que sou eu mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhe pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu. No relato, esse mesmo relato no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, lá está escrito que ali Jesus soprou o Espírito, né? O Espírito naqueles discípulos, em todos que estavam ali. Esse Espírito é o Espírito de habitação. E o que eu queria chamar a atenção é que houve um discípulo aqui, dentre aqueles 12 apóstolos que caminharam com o Senhor, que perdeu também essa reunião, né? E o Senhor, ele vai dar outra oportunidade a esse discípulo de aparecer novamente e fazer com que ele creia, mostrando, como assim ele pediu, as marcas das mãos e dos pés. E o interessante é que
o Senhor ele quer nos mostrar essa necessidade de não perdermos as oportunidades, de estarmos perseverando, porque o Senhor ele se faz presente, irmãos. Onde há 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente e ali ele vai suprir o que é necessário para a nossa caminhada, e nós não podemos negligenciar esse aspecto, né? Evidentemente que Tomé ele não presenciou esse ato fisicamente, mas nós cremos pela fé que, assim como ele, nós também somos bem-aventurados, né? Que pelo fato de não ter visto, nós cremos nessa verdade e nós também recebemos esse Espírito. E não há nenhum impedimento, irmãos, não há nenhum impedimento para que a gente possa atender esse chamado, a essa necessidade que é nossa de perseverarmos, porque tudo que nos conduz à vida e à piedade, o Senhor ele proveu, o Senhor ele já nos deu. E nessa realidade é que os irmãos vão lá para Atos, né? O capítulo, a gente viu algumas passagens, eu comentei algumas passagens a respeito do capítulo 1, 2, 3 e 4, que é detendo a verdade, nesses irmãos eles estavam livres, né? Conhecendo e tendo confiança plena na verdade, eles se ofereceram ali como um sacrifício. Nós lembramos que dar testemunho naquele contexto que eles estavam vivendo era praticamente assinar, né, a sua sentença de morte, uma vez que a igreja estava sendo perseguida, uma vez que os judeus eles estavam querendo calar a boca daquele testemunho ali através dos irmãos. Eles estavam à busca daqueles discípulos, e ao ir para lá, aqueles irmãos eles ficam aguardando a promessa por 10 dias, e isso em oração, né? Isso também deve chamar a nossa atenção. E o que o Espírito Santo de Deus fez naqueles dias, Ele deseja fazer em nossas vidas, irmãos. Porque o que Jesus veio cumprir, né, essa é a função, uma das funções do Espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele aplicou na vida daqueles irmãos, de tal maneira que quando nós vemos em Atos 2,42, no que eles perseveravam, ali está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Por que não escrever a doutrina de Jesus? Porque aquilo ali foi aplicado de tal maneira que aqueles irmãos eles poderiam dizer que aquela era a doutrina deles. Assim como o apóstolo Paulo, quando ele iria falar sobre o Evangelho, ele dizia o meu Evangelho. E o Senhor ele deseja que Jailson diga o meu Evangelho, que Rogério diga a minha doutrina, porque o Senhor ele está cooperando, fazendo com que todas as coisas cooperem para isso, para que, se necessário for, a gente em algum momento possa abrir a boca, porque antes disso as pessoas já viram e já ouviram o Senhor através de nossas vidas. Só voltar aqui. Então, irmãos, esses irmãos, eles ouviram, né, eles compreenderam, tiveram a revelação do que é de fato negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né, e ir após o Senhor. Eles se submeteram, eles permitiram que o seu espírito fosse subjugado ao espírito do Senhor, porque eles entenderam que aquilo que o Senhor falou lá em Mateus 23, 24 e 25, aquilo ali era saúde espiritual para eles, aquilo ali era a única maneira deles serem achados na volta do Senhor da maneira como o Senhor deseja. Ele viu o Senhor falar sobre aquelas 10 virgens, né? E naquele grupo ali, se aqueles discípulos fossem achados na condição daquele grupo, eles queriam estar naquele subgrupo das 5 virgens prudentes. Ele viu também o Senhor falar sobre os talentos, né? E eles não queriam que na volta do Senhor, o Senhor dissesse o que ele disse para aquele servo que tinha apenas um talento e que não negociou, né? E eles entenderam no Espírito que era junto, que era na vida da igreja, que isso ia acontecer, né? E nós aqui temos provado e visto que é só dessa maneira que isso acontece. O próprio testemunho que eu dei aqui a respeito do Senhor se revelar, né? Cristo, Ele é tudo em todo, né? Apesar de muitos, somos um só pão e um só corpo. Mas o Senhor, Ele se manifesta dessa maneira, né? Cada um com sua medida de graça, cada um com sua medida de fé. E é imprescindível, né, essa parceria, é imprescindível que nós estejamos juntos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações, né? Que o Senhor ele continue a nos ajudar, né? A Bíblia vai dizer lá em Atos, né? Era até para eu pegar esse versículo, que havia temor, né, no coração de todo aquele povo, né? Ali inicialmente eles estavam em torno de 120, e Pedro, no abrir da sua boca, né, pelo poder do Espírito, ao pregar o Evangelho, de imediato logo 3.000 almas se convertem e é introduzido aquele testemunho. Em outra condição dele perseverando, né? Pedro já tinha aquela visão de estar junto, né? Eu até troquei semana passada o nome, foi Pedro e João, né? Que estava indo ao cenáculo do templo ali para estar perseverando em oração, e no caminho ele manifesta um sinal, e diante desse sinal é uma multidão, mas 5.000 pessoas passam a crer, e a vida da igreja ela segue nessa condição, né? E nesse intervalo tem um relato de que aquelas almas tinham temor e os sinais aconteciam, né? E como nós precisamos nos voltar para o Senhor nesses dias, né? E pedir que Ele ou aumente ou mantenha ou aumente o temor por Ele, porque Ele é um Deus que Ele exige gratidão, Ele é um Deus que exige temor, Ele é um Deus que exige reverência. O Espírito Santo de Deus, a pomba é um animal muito sensível, né? E diante de muitas questões práticas que nós observamos aqui, nós colocamos barreira para que o Senhor avance, barreira para que o Senhor faça o que Ele deseja fazer entre nós. Nós mesmos nos tornamos pedra de tropeço na obra que o Senhor está fazendo. Os irmãos, semana passada, se não estiver enganado, tiveram que vir aqui, né? Os porteiros tiveram que vir aqui dar uma advertência a respeito de comportamentos que não condiz na casa do Senhor, irmãos. De irmãos estarem ali fora enquanto o irmão está aqui ministrando a palavra, ao ponto do irmão estar de costa para quem está aqui na frente, né? Então são essas questões que precisam ser consideradas, né? A Bíblia vai dizer que o justo ele vive pela fé, e a nossa fé ela é comprovada pelas nossas obras. Então essas atitudes elas transmitem uma mensagem, né? Muitas vezes, irmão, nós somos descuidados na questão do horário. Eu não sei se os irmãos têm observado aqui, o Partir do Pão tem iniciado vazio, depois de 10, 15, 20 minutos que os irmãos vão se achegando. A gente não precisa verificar que isso é uma falha nossa, a gente precisa nem usar o recurso da Escritura, nós apenas fazemos exercício de comparar os nossos compromissos seculares, né? As questões que a gente tem aí fora, as instituições, as pessoas que a gente vão até elas resolver os nossos problemas, ou trabalhar ou estudar. Nós honramos, nós buscamos chegar no horário, né? Nós buscamos nos portar de maneira digna daquelas pessoas. E por que não fazer isso quando estamos reunidos, irmãos? Né? Aí fica essa questão, né? Os irmãos, a palavra ela nos guarda, né? Eu não estou aqui julgando os irmãos, não entendo, não estou julgando os irmãos, né? Porque eu também serei julgado. Quem irá julgar é o nosso próprio Senhor, mas os fatos eles precisam serem colocados e eles precisam ser julgados, irmãos. Nós precisamos, de fato, mostrar que estamos crendo. As nossas reuniões, quando tem reunião aqui de líderes de grupos, né? Alguns irmãos que ajudam, participam também, são pontos comuns. As questões que dificultam, né? As justificativas que impedem dos irmãos estarem perseverando nas reuniões semanais, são basicamente as mesmas, irmãos. É o cansaço, são dores. Nós realmente estamos misturando a fé a essa palavra. Isaías vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, né, são como aves. Os irmãos me ajudem agora que eu esqueci o texto, né? Tem suas forças renovadas, né? Nós realmente estamos crendo que o Espírito Santo de Deus ele vivifica os nossos corpos mortais. Eu posso dar testemunho de participar certa vez de uma reunião, né, em que um irmão mais velho, um irmão ancião, ele com muitas dificuldades nas questões físicas, né, na questão de saúde, ele tem problemas crônicos. Um desses problemas é que ele sofre de dores intensas nas extremidades, e uma delas é os pés. Tem outras questões também. E eu sem ainda conhecer essas verdades,
eu olhava para aquele irmão e ficava dizendo, meu Deus, o que é que esse irmão está fazendo aqui? Por que esse irmão não cancela essa reunião? E ao ser ministrado, irmãos, eu pude contemplar do Senhor agir nisso que eu estou falando aqui, do irmão começar a falar sobre a palavra, do irmão começar a dar instrução sobre a palavra, e a face daquele irmão ser transformada, e aquele irmão ser vivificado de tal maneira que já não era mais aquele irmão que tinha chegado ali, irmãos. Então, a pergunta que eu queria deixar é se realmente nós estamos crendo no que o Senhor tem ministrado a nós. Se chegar uma pessoa aqui, só um exemplo grotesco, irmãos, e disser que na casa de algum irmão que não está presente aqui hoje, Jesus está lá, certamente eu ia ficar sozinho, falando sozinho aqui. Até eu ia para lá, que eu também necessito de muitas questões na minha vida pessoal, de muita libertação, de muitas coisas. Há irmãos aqui que necessitam de cura, esses próprios irmãos que alegam estar sofrendo dores, que estão com enfermidade. A Bíblia vai dizer que Jesus veio, ele não veio para os sãos, ele veio para o doente. E a Bíblia vai dizer também que onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali o Senhor estaria. Será que nós estamos crendo que o Senhor se faz presente em nossas reuniões? Será que nós estamos crendo que o Senhor, Ele tem poder para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos? Nós ficamos em nossas casas pedindo, às vezes nem pedindo, às vezes preenchendo aquele tempo, né, adorando a nós mesmos, né, afinal nós merecemos o descanso. Nós não fazemos como esses discípulos, pagamos o preço, não íamos após o Senhor. Às vezes fazendo até coisas espirituais, né? Mas a agenda do Espírito já está marcada. Naquele dia específico, Jailson, desculpe o exemplo, irmão, você está aqui na minha frente. Jailson, ele tem que estar naquela reunião, porque o Espírito Santo de Deus já agendou aquele dia na vida de Jailson e dos demais irmãos. O Espírito Santo de Deus quer usar Jailson na obra de edificação. O Espírito Santo de Deus quer que Jailson esteja batalhando junto com os irmãos em oração. E nós temos negligenciado tudo isso, irmãos. Interessante que às vezes eu vejo alguns irmãos mais velhos, né, tentando chamar a atenção de outros irmãos mais novos. Irmãos, esse caminho não é por aí, irmãos. Esse caminho que você está tomando, essa decisão que você está tomando, por mais racional que você está me colocando, e é racional, esse caminho aqui não é caminho de vida. Esse caminho aqui vai gerar problema para você. Esse caminho aqui vai ser impedimento para que o Senhor avance na sua vida. E esses irmãos, com a mente talvez ainda sem a revelação adequada, resistem, irmãos. E é um ponto que eu queria colocar aqui. Nós, irmãos mais novos, precisamos olhar para o fim das coisas, né? Nós precisamos olhar para a experiência dos irmãos que têm aqui há mais de 30 anos. E se você vai constatar que esses irmãos que estão frutificando aqui são irmãos que estão perseverando, irmãos. Aqueles irmãos, eles receberam toda a revelação, foram 3 anos e meio intenso. Foi um curso intenso ali que eles receberam. Mas aqueles irmãos, eu digo inicialmente aqueles 120 irmãos, eles reconheceram que o chamado era alto, que aquilo que eles tinham que enfrentar, eles iam precisar perseverar. E eles tomaram esse exemplo de perseverança, né? E eu acredito que é esse chamado que o Senhor tem para nós, né? Porque não adianta, né? Todas essas questões aqui, o Senhor, Ele não quer o nosso suor, né? Todas essas questões práticas que estão sendo tocadas aqui, tem que ser feita pelo Espírito, né? Que é dele, é o querer, e dele é o efetuar. Então nós precisamos nos colocar na brecha, nós precisamos tomar essa postura. Muitas vezes a gente vê aqui esse serviço aqui que Aurélio está ali fora hoje, é o plantão dele. Mas se você não teve esse privilégio, essa oportunidade de ficar ali fora, irmãos, o dia que você chegar, você vai entender o que eu estou falando, irmão. Quanto é difícil você participar de uma reunião ali, por mais que você esteja no limite ali daquele vidro ali. Irmãos, são irmãos que, de novo eu estou dizendo, não estou julgando irmãos, cada um tem sua condição, cada um tem seu contexto de vida, né? O Senhor sabe do coração de cada um irmão, da dificuldade que cada um irmão tem. Mas são irmãos que às vezes chegam atrasados e as coisas que os estavam prendendo lá fora, às vezes eles trazem. E quando eles não trazem, as correntes que os amarram, eles saem arrastando aqui no meio da Assembleia, irmãos. De novo eu repito, o Espírito Santo de Deus é sensível, isso traz peso à reunião, né? Isso tira a atenção dos irmãos. A atenção dos irmãos se voltam a esses irmãos, mesmo que não seja intencional.
Mas tudo isso exige cuidado, irmãos. Tudo isso exige uma resposta da nossa parte à fé preciosa que o Senhor nos deu, né? Para que ela desenvolva e para que, de fato, possamos ser achados na condição que o Senhor espera para cada um de nós. Deixa eu ver se tem... voltando a respeito dessa questão da perseverança, irmãos, eu queria abrir a palavra no livro de Hebreus. Nós vamos ler Hebreus 10, versículo 23, do 23. Note que esses irmãos é uma grande referência de fé nas Escrituras, né? Ao se tratar de fé, esse talvez seja um dos livros que é mais pontuais. E esses irmãos também passaram por grandes dificuldades. Se você for ler o livro, você vai ver o testemunho aqui. E o Espírito fala aqui através do escritor de Hebreus: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Ele vai estender. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos, né, como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vejo que o dia está se aproximando. Irmãos, a condição desses irmãos aqui era tamanha, que eu não estou recordando aqui, os irmãos que souberem podem falar, que o Espírito volta a ministrar aos esses irmãos que era necessário que eles voltassem a crer que Deus existe, né? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Os irmãos observam a questão de você estar negligenciando onde a nossa carne, onde o nosso coração enganoso pode nos levar, irmãos. Nós estamos passivos de passar por essa condição. E no 26 vai dizer: porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, se tomarmos essa decisão, nós estamos assumindo o risco de viver deliberadamente em pecado. E de novo eu volto lá para Mateus 24, aquela condição de multiplicação da iniquidade. Quando você vai olhar, eu anotei aqui o significado de iniquidade, né? Que é a anomia. É a condição daquele que não cumpre a lei, desprezo e violação da lei, maldade, né? Perverso, incrédulo. Então a gente tem que dar nome, né? Dar nome aos animais, né? A gente tem que dar nome. A gente tem que reconhecer a nossa condição para que a gente possa, irmão, antes daquele grande dia, né? Tomarmos uma posição diferente, porque no 30 está escrito aí, né? Vou ler o 29. Julgai vós mesmo, quanto maior castigo merecerá quem feriu aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. E no final do 30 ele vai dizer: o Senhor exercerá juízo, né, sobre o seu povo. Nós seremos julgados primeiro, os irmãos conhecem o texto, né? No 31 ele vai dizer: assim terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós precisamos temer, irmãos. Temer para que o Senhor possa agir através de nós. Temer para que possamos alcançar sabedoria, né? Para podermos discernir tudo o que está acontecendo à nossa volta. Afinal, nós estamos falando do sinal. E um dos sinais, né, que eu acredito que o Espírito quer ministrar aqui, que tem tocado em nós, é a questão do engano, né? O espírito do engano, ele atua desde o princípio da humanidade. Nós conhecemos que o pecado, ele é introduzido na humanidade a partir do momento que Eva dá lugar, né, a Satanás, de enganá-la por meio da própria palavra. Os irmãos veem como é sutil. E esse pecado, ao entrar no coração do homem, ao tornar o homem corrupto, o homem ele vive, às vezes, enganando até a si mesmo, né? Nós nunca conseguimos reconhecer que o problema está em nós.
né? Aí Adão, o que Adão fala, né? A mulher que tu me deste. Então o problema está sempre fora, né? É o trabalho, é o irmão, é o marido, é o cônjuge, e por aí vai, irmãos. Então a gente tem que estar atento, né? E não é, de novo eu repito, não é por nós. As coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito de Deus, né? E esses irmãos, eles exercitaram a faculdade do Espírito, né? Esses irmãos, eles alcançaram a graça, né? Desse Espírito, ele fluir de tal maneira que saturasse as suas almas, né? E eles viveram nessa condição e eles discerniram, né? Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão sendo introduzidas na comunhão dos santos por falta de discernimento, né? E a gente precisa pedir a Deus isso também, essa sabedoria, e tudo isso começa pelo temor. Então não adianta o Espírito avançar aqui, né? Mostrar o que aconteceu, mostrar o que vai acontecer, se nós não reconhecermos que precisamos ter um ponto de partida, e é nas coisas mais corriqueiras, é nas coisas mais simples, nas coisas mais próximas de nós, que deve acontecer a transformação, a mudança. Amém, irmãos? Deixa eu avançar aqui. E vamos incrementar mais isso aqui através do livro de Hebreus. Nós vamos voltar para o capítulo 3. Os irmãos que esqueceram, ainda ligado a essa questão do engano, né? Não há nada mais enganoso e perverso do que o nosso próprio coração. E aqui o versículo 12 vai dizer: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso de incredulidade, que se afaste do Deus vivo. 3:12. Obrigado, Jesus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até amanhã? Até o fim a fé que nele depositamos desde o início. Ou seja, o justo ele viverá pela fé, não é isso? Se nós retrocedermos, o Senhor não irá se agradar em nós. Então agora nós vamos voltar lá para o capítulo 12 de Atos, né? Continue nos ajudando, o Senhor, a avançar nessa meditação. Me perdoe os irmãos aí de novo, as minhas fraquezas, mas o Senhor é misericordioso. Nós vamos reler novamente alguns versículos. Amém? Naquela mesma ocasião, lembrando que nós lemos aqui 2 versículos do capítulo anterior, né, onde eu falei a respeito da questão da fome, né, onde eu falei também a respeito, algo que eu não falei, que é necessário falar, que diante desse contexto, né, aqui os irmãos estavam já em Antioquia, né, já estavam cumprindo aquele chamado de perseverar em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra, né? O Senhor soberanamente move os irmãos pelo Espírito a estar nessa condição. E passando grande dificuldade, esses discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Os irmãos entendem? Talvez o que seja necessário acontecer em sua vida, Renato. É brincando, meu irmão. Mas é isso aí, irmãos. Se houve esse testemunho é porque eles estavam ali manifestando o amor, né? Amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, né? Praticando a verdadeira religião, como o Senhor mesmo nos ensina através do livro de Tiago, né? E no 12 vai dizer assim: naquela ocasião, rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que ser vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados
Herodes tinha intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja estava na posição dela, irmãos, orava fervorosamente. E agora nós vamos lá para o versículo 11, né? Acontece aquela situação que o Senhor, ele ouve o clamor da igreja, né? Não era o tempo de Pedro ainda, o Senhor já, quando o Senhor restaurou Pedro, né? Lembrando que Pedro, ele já tinha recebido o Espírito Santo de Deus, né? O Senhor, ele é infinito em misericórdia, meus irmãos. Pedro, ele já tinha recebido o Espírito Santo de Deus, ele já tinha condição de discernir muitas coisas, mas ainda sendo carnal, né? Sendo homem carnal, ele sucumbe, né? E ele vai pescar, ele toma a atitude de pescar, ele não chama ninguém, mas outros irmãos também na carne, isso também fala a nós, né? Que às vezes nós podemos estar seguindo instruções, seguindo direção de irmãos na carne, isso é perigoso. E em torno de 6 irmãos, 6, 7 discípulos decidem ir com Pedro fazer aquela pescaria. E como eu volto a lembrar, é desejo que o Senhor queria e quer que todos nós estejamos juntos. O Senhor vai operar aquela restauração ali naquela praia, né? E Pedro, ao ver o Senhor ainda na sua natureza, ele não assume a responsabilidade do seu ato e abandona novamente aqueles discípulos naquela condição e vai à frente, né? Vai sozinho à frente. Mas quando ele é restaurado, nós vemos outro testemunho. Pedro, ele já não lidera sozinho, Pedro, ele já não faz mais nada sozinho. Certamente, como há exemplos, né, a situação do próprio evangelista Filipe, né, que ele estava ali numa missão sozinho, mas apesar de solitário, nunca sozinho. Aquilo ali tudo estava acontecendo, ele estando ligado ao corpo, ele na dependência do Espírito Santo, na dependência do corpo, dos irmãos, né? Como membro do corpo de Cristo. E Pedro, ele não se desespera por ter as revelações necessárias. O Senhor tinha dito a ele ali que ele iria morrer já idoso, né? Naquela restauração, o Senhor revela a ele a maneira como ele ia morrer. E Pedro está ali tranquilo, dormindo entre aqueles soldados, e o Senhor opera o milagre, né? O Senhor manda o anjo, envia o anjo, os irmãos conhecem a história. E no 11 vai dizer, foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Aí vamos para o 18. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes, observe esse relato, irmãos. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, num dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se. O Senhor continue a nos ajudar, irmão, nessa meditação. Irmãos, é um momento aqui que é ímpar, né? Acredito em todo o processo que nós podemos contemplar hoje de apostasia, de heresia, né? É uma aliança que é dada início no relato bíblico aqui, essa relação entre religião e política.
a perseguição até esse momento era meramente religiosa. Mas tanto a religião como as autoridades políticas, elas usam da influência tanto de um lado como de outro para se manter no poder, para exercer sua autoridade. E nós vimos aqui que Herodes, né, certamente o império das trevas estava sendo ameaçado, né, pelo império de luz, pelo império ao qual o Senhor nos introduziu, né, do reino do Filho do seu amor. Aquele testemunho estava crescendo, e ao sentir essa ameaça, né, eles decidiram tomar essa decisão. E o interessante é que o relato aqui mostra que aquilo agradou aos judeus. Aquilo fez, né, com que duas porções, a Bíblia vai considerar tanto a política quanto a religião como um fermento, irmãos. Então essas duas porções, elas se misturam, e nós conhecemos na palavra, né? Em Gálatas vai dizer, que não me lembro o texto agora, que uma porção de fermento, ela pode levedar toda a massa, né? E aí agora é algo que realmente nós precisamos pedir graça a Deus, né? Que Ele nos ajude a estarmos tocando nesses aspectos aqui, porque essa relação era a mesma, né? O velho mundo está aí, essa relação continua a mesma. E ali, interessante que ali o tempo cronológico, o Espírito ele vai definir como eram os dias dos pães asmos, né? Os irmãos, semana passada até na comunhão também nós lembramos aqui do que era essa festa, né? É uma festa que ela acontece no período da Páscoa, onde por 7 dias após aquela Páscoa, né, o povo judeu ele teria que comer, se alimentar, né, desses pães, né? E aquilo era uma figura, aquilo era uma tipologia, e a realidade quem está vivendo somos nós, né? A igreja de Deus, porque isso tudo se cumpriu, e hoje nós podemos durante 7 dias de nossas vidas, né, comermos de Cristo, comermos desse pão sem fermento. E a religião ela estava ali mantendo a sua tradição e matando em nome de Deus. É algo que realmente é terrível, irmãos. E os irmãos eles estavam discernindo, os irmãos estavam entendendo que todos esses sinais, né, tudo o que estava acontecendo ali, indicava que era o fim dos tempos. E esses irmãos estavam buscando a santificação, esses irmãos estavam perseverando, né? Esses irmãos estavam honrando o Espírito Santo de tal forma, ao viverem, longe de toda a malícia, de todo engano, né? Se alimentando do pão asmo, da sinceridade e da verdade. Eles estavam de tal maneira que diante do primeiro acontecimento que fugiu disso aí, o Espírito Santo de Deus honrou aqueles irmãos. Os irmãos lembram do exemplo que aconteceu com Ananias e Safira? Se nós formos... Obrigado, meu irmão. Se nós formos considerar, irmãos, o testemunho, né? Desculpe a expressão, muitas coisas que acontecem em nosso meio, fazendo essa comparação, aquilo se torna, colocar uma aspa bem grande, simples, né? E o Espírito Santo ele toma aquela medida em virtude daquela realidade de temor, daquela realidade de reverência, daquela realidade de dedicação, de entrega daqueles irmãos. E isso é sobremodo excelente, irmãos. E o que é que acontece aqui também, né? Esse mesmo Espírito, né? O nosso ajudador, né? O nosso advogado, o nosso consolador, aquele que quer nos conduzir a conhecer a verdade, para que através dela possamos estar livres de tudo o que nos cerca. Esse Espírito também ele vai agir, né? Porque nós não precisamos preocupar se há injustiça, seja de qual parte for, seja a injustiça de governantes, se há injustiça de outras autoridades, de outras instituições. Nós temos um Deus que Ele julga os povos, né? Ele traz juízo sobre as nações, né? E isso nós vemos aqui nesse relato, né? O que é que acontece? Porque fará justiça ao juiz de toda a terra, irmãos. Independente do que venhamos passar, nossa posição tem que ser clara,
há assuntos que nós não temos que nos metermos, né? Nós temos que ser bem delicados com certas questões, sobretudo quando nós tentamos, e estamos fazendo isso, tentamos introduzir esses assuntos na comunhão, e nós não fomos chamados para isso. Aqui nós temos o testemunho de que toda autoridade, independente ela, de ser boa ou má, ela é levantada por Deus, né? E ela é para a glória de Deus. Nós vimos aqui que no momento que aquele homem ali mal, nós vemos o relato aqui, aquele homem não teve misericórdia daqueles soldados, cometeu aquela barbárie, aquela injustiça, que aqueles homens não tiveram culpa daquilo, aquilo não foi negligência deles, e ele mandou assassinar aqueles homens. E a perseguição, ela se inicia e ela vai por séculos, né? Os irmãos conhecem a história da igreja, mas quem julga, quem dá a sentença, quem institui, quem destitui, quem levanta, quem move o coração é o nosso Senhor, irmãos. A gente tem que ter clareza do nosso papel nesses dias, para que a gente não seja contemplado por esses enganos, né? Há enganos internos e há enganos externos. E nós fomos chamados para algo puro, algo sem fermento. Quando o Senhor disse, eu vou verificar aqui o texto, se os irmãos quiserem anotar, não sei se o tempo é viável de lermos. Quando o Senhor disse em Marcos 8,15, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Irmãos, o fermento dos fariseus é a religiosidade, irmãos. É a religião com toda a sua hipocrisia. E o fermento dos herodianos, os irmãos podem pesquisar, é a política com toda a sua corrupção e injustiça. E o fermento não pode estar no nosso meio, irmãos. Infelizmente, muitos de nós temos militado nesse campo, como nosso irmão Aurélio compartilhou recente. Temos visto o que está perto, temos olhado com o olho natural as coisas. Nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Tendo comunhão recentemente com a irmã, o esposo dela, a irmã tocou em algo que me balançou muito, porque eu sou fraco nisso também. Ela disse que hoje nós temos conhecimento de tudo. Isso ela disse ao ir diante do Senhor considerar essa condição que a igreja está vivendo. Nós estamos aí fora, não precisamos perder tempo aqui, né? As mídias estão aí divulgando tudo o que está acontecendo e muitos irmãos envolvidos nisso. E ela, ao considerar esses aspectos diante do Senhor em oração, o Senhor ministrou ao coração dela, irmãos, que nós temos conhecimento de tudo, mas ninguém tem marcas no joelho. Nós precisamos nos voltar para Deus, para que Ele nos dê discernimento, para que a gente possa conhecer realmente o que é que está nos cercando. Jesus, nesses aspectos, irmãos, Ele era bem discreto. Os irmãos podem ver, eu não vou citar aqui os textos, mas Jesus, Ele nos ensinou a dar a César o que é de César. Nós não temos que negligenciar a nossa responsabilidade enquanto cidadão, né? Nós temos que considerar princípios, interesses, temos que respeitar a diferença de opinião, temos que nos colocar no lugar do outro irmão, entender por que aquele irmão está escolhendo certa decisão a respeito da política. O que nos uniu, o que nos une é muito maior do que pode nos separar. E se você está entendendo pelo Espírito que o irmão ele está sendo enganado, que ele está na direção correta, que essa não é a direção para o seu voto, ou seja lá o que for, você tem que respeitar o limite daquele irmão. Você pode ir até em uma comunhão, na liberdade do Espírito, tentar colocar algumas questões para aquele irmão, mas se houver a resistência, você pode ganhar a mente daquele irmão se você entender que deve pela oração, irmãos. Quanta perda nós temos sofrido, né? O inimigo ele é astuto, o inimigo ele é conhecedor da humanidade, né? Ele sabe, ele é maquiavélico, ele sabe a importância do resultado, ele sabe da importância, da consequência do que é se dividir, né? Nós estamos falando aqui disso também. O Senhor todo o tempo quis que os irmãos estiverem juntos. E todas essas coisas estão acontecendo porque me pesa falar isso muito ao coração. Nós não temos discernimento, irmãos. Nós estamos agindo muitas vezes como criança, sendo levado por todo o vento de doutrina. E aqui eu queria ler, é imprescindível hoje ler
penso eu. Só vou tentar achar aqui esse versículo. 1 Timóteo 4:1. A degradação, irmão, na vida da igreja, ela foi muito rápida. Eu julgo isso por um exemplo, né, para trazer para os irmãos aqui de maneira bem prática. Timóteo, Paulo, quando escreve sua primeira carta a Timóteo, eu penso que isso talvez seja até esse texto. Vou abrir aqui. Me perdoe, os irmãos. Não, perdão, irmãos. Vou dar sequência na meditação. Timóteo, ele dando instrução, Paulo dando instrução a Timóteo a respeito de como ele deveria se portar, né, na igreja. Ele vai declarar que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ao fazer a pesquisa, o tempo de diferença da primeira para a segunda carta foi em torno de 5 anos. E ao tratar da igreja, nessa segunda carta, o apóstolo Paulo ele vai dizer que é uma grande casa onde tem vasos de honra, vasos para honra e vasos para desonra. Então nós temos que estar atentos, porque nós temos um testemunho a zelar para a glória de Deus. Há irmãos caminhando aqui há mais de 30 anos, né? Certamente porque foi preservado essa separação, né? Nosso reino, de novo eu vou lembrar aqui, nosso Senhor foi discreto quando ele foi tocar sobre esses assuntos, né? Outro exemplo também, quando os irmãos, o nosso próprio Senhor ele vai falar na relação trabalhista da época, né? Há alguns textos, e a relação era escravista, né? Era comum existir senhores e existir escravos. E o Senhor ele não toca nada daquilo, simplesmente o Senhor ele dá instrução de como aquele senhor e aquele servo passaria a se relacionar a partir do novo nascimento, né? A partir do amor de Deus derramado em seus corações. Então muitas coisas a gente tem que colocar a mão na boca, irmãos, né? Foi lembrado hoje aqui que o nosso Senhor é luz, né? Não há sombra, né? E essas questões, todas elas relacionadas à política, né? Nós vamos voltar para o capítulo 12 aqui de Atos, também vamos ver, são sombrias, né? E 1 Timóteo vai dizer aqui, ó, 4, eu falei 4? Não ouvi, irmão. 4:1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Pela própria palavra, irmão, nós vamos ver lá no capítulo 12 de Atos o que é uma relação política, né? O Senhor nos ajude a entender. Jorginho mencionou um texto que nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que não venhamos ser conformados a este século, né? Mas transformados pela renovação da nossa mente, né? A nossa mente ela precisa ser transformada. Nós precisamos ter a mente do Senhor. E não são assuntos seculares que vai fazer isso, né? De novo eu volto, né? Hoje talvez não dê tempo, mas na sequência nós vamos ver a condição. O Senhor ele ocultou, né, os mistérios, né? Que Ele revelou, tem revelado a nós, aos sábios e entendidos, né? E revelou aos pequeninos, né? A nossa condição é essa, irmãos. Nós somos pobres de espírito, nós somos bem-aventurados, todas aquelas bem-aventuranças lá. Nosso reino é celestial, né? Há uma constituição desse reino. Nosso reino está parte de tudo isso aí fora, de toda essa podridão, de todas essas coisas que nós não conhecemos. Por mais que eu e você tenha a inclinação, a paixão no nosso coração, de qualquer ideologia, hoje tem material para fundamentar tanto um lado quanto o outro, irmãos. E se nós formos discutir, essas discussões são vãs, são intermináveis. E o inimigo ele ganha o nosso coração com essas paixões e nos leva a sucumbir
Como nós estamos vendo aqui na Escritura, não sou eu que estou criando nada, não. Atos 12 está querendo sumir. Vamos reler aqui para a gente terminar. Versículo 20. Herodes estava tomado de ira contra o povo. A gente viu aqui. Eles haviam, aquele povo, irmãos, política, se você for pesquisar o significado de política, ela é uma derivação, se você for a análise sintática, não esqueci o termo. Vamos esquecer isso, vamos falar de maneira grosseira. Política, ela é um conceito que ela está ligada a tudo que é de interesse de uma comunidade. Pode ser a nossa comunidade, pode ser o nosso bairro, pode ser um estado, pode ser uma nação. E tudo que se refere ao interesse de uma comunidade abrange muita coisa. A religião é um aspecto que envolve política. A economia é um aspecto que envolve política. E tantas outras questões da nossa sociedade. A política está envolvida. Nós somos seres políticos, nós usamos de influência, de nossas influências, né, seja no âmbito de que for, para conseguirmos o nosso interesse, e isso é política. E aqui nós vamos ver uma relação de política com economia, né, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, né. Então aquele povo ali de Tiro e de Sidom, ele dependia, as suas terras, eles dependiam da terra daquele rei para que eles pudessem produzir. E aquela relação estava arranhada, né? Aquele rei odioso estava indo em direção àquele povo cheio de ódio. E aí aparece uma figura, né? O próprio Jesus, em Mateus 20 e 25, os irmãos anotam aí se quiser, o Senhor vai dizer que as autoridades dominam e exercem influência sobre os povos. Então, essa turma tinha uma relação com esse homem aqui, essa autoridade, era um homem de influência do rei, e eles fazem uma mediação, e aquela situação simplesmente muda. Mas aqui não aparece qual foi o motivo. Por que mudou? Um homem odioso, de repente se veste em vestes majestosas, e vai discursar aquela população que ele queria exterminar. E aí os irmãos, né, na liberdade do Espírito, possam usar a prudência da serpente, né, para entender o que é que pode ter acontecido aqui, que as coisas mudaram, né? Como as relações políticas elas se dão de maneira espúria, né? As encobertas, as escuras. E nós temos que saber onde nós temos colocado as nossas mãos, irmãos. Nós temos que considerar todas essas questões. Há diversos exemplos, né? O próprio Jesus, quando ele estava naquela condição de ser julgado pelas autoridades políticas, a relação entre o rei Herodes, entre Pilatos e o rei Herodes, os irmãos podem verificar nas Escrituras, estava arranhada. E ele usa Jesus como moeda ali de barganha. Ele usa Jesus para que aquela relação voltasse a ser restaurada, para que seus interesses, né, pudessem serem contemplados. E se eles usou Jesus, eles querem usar a nós, irmãos. Que nós possamos considerar essas questões diante de Deus, né? E com o nosso coração quebrantado, arrependido diante de Deus, para que a gente possa ser guardado de tudo isso que tem nos atingido, irmãos. Porque o nosso reino, não pertence a esse mundo. Nós estamos aqui separados de tudo isso. E nosso testemunho tem que ser condizente a tudo isso, né? Que o Senhor continue nos ajudar. Se for da vontade dEle, a gente vai dar sequência a essa carga. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nossas vidas. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós queremos te agradecer porque mais uma vez o Senhor usou de compaixão, o Senhor nos socorreu, tem nos socorrido, nós podemos dizer Ebenezer. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nenhum de nós, Senhor. O Senhor tem sempre nos chamado a atenção, o Senhor tem ido ao nosso encontro. E se há irmãos muito distantes, Senhor Deus, com os corações entenebrecidos por tudo que tem acontecido, por tudo que temos nos envolvido, que o Senhor possa agir de misericórdia, com sua graça, restabelecê-lo, reafirmá-lo em Ti mesmo,
para que a Tua vontade seja feita no testemunho da Tua igreja, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo, que o Senhor continue nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus.